E eu começo o programa falando sobre um tema bastante polêmico e muito debatido atualmente: redução da maioridade penal. Infelizmente, acompanhamos muitos casos de homicídio, de crimes e de assaltos em que jovens estão envolvidos. Jovens que cometem os crimes e, seguindo o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, depois são liberados. Voltam às ruas e, infelizmente, por muitas vezes, cometem novos crimes. Então, por isso, eu convidei o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, para fazer parte dessa nossa conversa hoje, e aproveitei também a presença do jurista Luiz Flávio Gomes, que participou hoje pela manhã de uma palestra sobre mudanças no Código Penal no Teatro do SESI. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje no programa. Secretário, eu vou começar com o senhor. Bom, essa semana nós estamos falando muito sobre isso, principalmente no fim de semana que um balconista foi assassinado depois de um assalto e que viu que o jovem de 13 anos que cometeu esse crime. E está sendo falado uma questão de um delegado que falou sobre a questão dele, da impotência, acredito assim, dele, de prender esses jovens e depois são liberados às ruas. O que a gente pensar com relação a isso? Bem, já tenho me posicionado já sobre esse assunto já há algum tempo, né? No caso do delegado, foi um desabafo de um profissional que está comprometido com a segurança pública do Capixaba. De fato, em muitas circunstâncias é frustrante mesmo, as apreensões são feitas e as liberações imediatas, mas eu acho que a gente tem que discutir esse tema e, no caso especificamente dele, ele deve cumprir a lei, deve realizar as apreensões e, na audiência, o Ministério Público e o Judiciário que devem tomar a decisão pela liberação ou não do menor. Isso já é uma posição institucional nossa. Sob o ponto de vista da questão da discussão, da responsabilização do menor, eu tenho defendido que eu acho que essa discussão sobre redução de maioridade penal ela é meio estéril, porque nós não vamos chegar a lugar algum. Apenas se conseguíssemos reduzir a maioridade penal, nós estaríamos transferindo o problema para o sistema prisional e colocando a convivência junto de pessoas maiores, pessoas que já estão há muito tempo no mundo do crime, que, de certa forma, iriam influenciar em definitivo a vida desses menores. O que nós temos que fazer e defendemos é que nesses crimes graves, os crimes especialmente cometidos contra a vida, o prazo de internação, a medida socioeducativa se estenda por mais tempo, né? E associada a isso uma responsabilização dos maiores, um agravamento da pena dos maiores todas as vezes que nós tivermos o envolvimento de menores em crimes. Aliás, estava conversando com um jurista, o Luiz Flávio, e falamos sobre a questão que essa discussão é muito maior do que só ações desse caso. Falam sobre a questão de mudanças no Código Penal. O ministro da Justiça, em maio, José Eduardo Cardoso, pronunciou dizendo que é inconstitucional essa redução da maioridade penal. Gostaria de saber, né, se isso procede. E falamos também sobre as mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que o senhor acha sobre isso? Bem, de fato, o ministro disse que tem há uma corrente de pensamento que acha que não pode mudar a Constituição, que 18 anos tem que continuar 18 anos. Porém, falta muito esclarecimento para a população. Esse tema está muito mal debatido, extremamente mal debatido no Brasil. Falta esclarecimento. Por exemplo, no Brasil, qual é a idade em que há responsabilidade penal juvenil? 12 anos. Hoje já é 12 anos. Portanto, discutir para reduzir de 18 para 16 é uma mentira, é uma pura falácia. Isso não tem sentido nenhum. A população, se soubesse da verdade, a população não se iludiria com esse debate, porque já é 12 anos e não tem conversa. A partir dos 12 no Brasil, o menor já é responsabilizado, o adulto a partir dos 18. E o Brasil está ao lado de 90% das legislações do mundo que fala 12 anos e fala 18 para o adulto. Portanto, não tem que, por exemplo, uma falácia. Se ele pode votar aos 16, então ele também pode ser responsabilizado. Não aos 16, aos 12 ele já é responsabilizado, aos 12. Portanto, o debate está muito mal colocado, falam muita mentira para o povo é iludido, porque se você fala que vai diminuir a idade, o povo acredita que vai melhorar. Exato. E o problema não é este. Então, assim, o problema é real, é verdadeiro. Existe violência dos menores, existe, e tem menor perverso. Tem menor perverso tanto quanto adulto. Então,
Isso existe, o problema é real. A solução que os políticos estão imaginando e que setores da mídia é uma solução falsa. Estão iludindo a população, é um engano, estão enganando a população, porque reduz a idade, mentira, 12 já pode. Então, aí se discute, como o secretário agora colocou bem. Ah, mas se ele matou, por que fica só 3 anos? Ah, bom, então vamos discutir se os 3 anos deve ser para todo mundo como é hoje, ou se devemos distinguir os perversos, os violentos, perversos, que 3 para eles é muito pouco. É muito pouco. Na Europa é 6 a média. 6 na média. Então, digamos, aí eu acho justo, por razões de proporcionalidade, levar para 6, para 7, para 8, quando é um perverso. Mas aí com isso também, até o secretário uma outra vez, uma oportunidade, falou aqui no programa, nós precisamos também mudar o nosso sistema prisional. Socioeducativo. Socioeducativo. Quer dizer, nós temos hoje, né, não podemos misturar, muitos saem ali apenas como até um grande ensinamento de novos crimes e saem praticando outros crimes. Então não existe uma política também para isso. Mas essa posição do professor, ela vem ao encontro do que eu venho falando aqui. É importante a gente debater seriamente essa questão com a população. Há muita demagogia envolvida em cima dessa história e há uma mensagem falsa passada para a sociedade. O que a gente quer discutir é a possibilidade de ampliação do prazo de internação no estabelecimento adequado. Ele tem que receber a reprimenda. Tem. Agora, a pura e simples redução da maioridade penal não vai resolver o problema. E uma coisa que o jurista também colocou antes de começar o programa, que é a questão educacional. A gente muda de ministério, né? A gente sai do Ministério da Justiça e passa para o Ministério da Educação essa responsabilidade. Tem que ser 2 coisas paralelas. Fazer o ajuste no ECA que precisa, paralelamente, educação para todo mundo. E qual é a sugestão nossa? Estou escrevendo isso faz uns 40 dias diariamente. A solução é todos os menores até os 18 anos, está tudo na escola, obrigatoriamente. Uma outra exceção, arrimo de família, a partir dos 16 anos, isso o Ministério Público então faz a exceção. Todo mundo na escola. Aí se diz assim, mas quando se fala em escola, 20 anos para resolver. Não é isso. Se todo mundo vai para a escola amanhã nós não temos mais nenhum menor na rua, está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Então é todo mundo na escola, essa é a solução. E todos nós temos que pagar essa conta. Tem que tirar X% do Ministério tal, o outro % do Ministério tal, para jogar na educação. Em suma, a solução para o problema é educação para todo mundo na escola. E o senhor percebe frentes interessadas nessa mudança? Segunda-feira, eu participei de um debate, de uma audiência pública no Senado, tinha meia dúzia de senadores na minha frente, e eu disse para eles o seguinte, os senhores, se aprovarem só a reforma do ECA, os senhores vão fazer a 137ª reforma do Código Penal. Já foram 136 reformas do Código Penal. Nunca diminuiu um crime no Brasil. Os senhores vão fazer a 137, não vai dar resultado nenhum. Os senhores querem entrar para a história? Entra para a história dando educação para todo mundo de 2 a 18 anos, das 8 às 18 horas, todo dia, todo mundo na escola. Os senhores vão revolucionar. É o que se faz hoje, a educação integral, e o que a gente fala sempre aqui no programa, que na Europa se fala, coloca as crianças no horário integral. E aí entra numa outra questão, né, doutor Luiz Flávio, que é a questão, por exemplo, eu vi uma declaração do comandante-geral da Polícia Militar dizendo que a tropa está desanimada. Quer dizer, como o senhor motiva? Quer dizer, o senhor precisa deles para poder estar nas ruas, com ânimo para poder fazer vencer a lei. Como que o senhor faz isso? Mas eu acho que é chegado o momento dessa discussão, nesse nível que a gente está discutindo aqui, não é? Sem demagogia, sem tentar enganar o povo nesse assunto, aplicando, como eu disse, defendendo a reprimenda maior para esses menores perversos, para esses criminosos. Os prazos devem ser revistos, independentemente da reforma educacional hoje ser feita, tem que fazer essa revisão e aumento desse prazo de internação, mas à polícia cabe cumprir a lei. Isso é que a gente tem conversado com todos. Não adianta, a gente pode reclamar, eu também me sinto frustrado quando nós prendemos alguém e esse indivíduo sai no outro dia. Muitas ocorrências com menores, a viatura policial militar está na delegacia ainda preenchendo a ocorrência, o menor sai com os pais antes. Isso acontece, mas não podemos deixar de realizar o nosso trabalho. E vamos continuar fazendo.
Por isso que eu tenho colocado para as polícias, tanto para civil quanto para militar, a frustração não pode prejudicar a nossa produtividade, o nosso trabalho, que é levar essas pessoas que estão cometendo crimes ou atos infracionais para responsabilização judicial. O que me faz pensar, sabe, como cidadã, como uma mãe de família, que da mesma forma que nós não temos educação para todos e que o tráfico é muito mais atraente para esses jovens, porque eles têm um status, têm dinheiro, né? Quer dizer, até para o próprio policial, que também são vendidos, às vezes, alguns, né? Quer dizer, Sim. pelo desânimo, quer dizer, então como você tem confiança nesse profissional, como ele vai para a rua e deixa o filho dele em casa, quer dizer, é muito desgastante isso, você não acha, não? Mas esse é o meu trabalho, Thaís, assim, fazer com que, primeiro, a gente continue aplicando o programa de segurança, continue atingindo os objetivos, como eu estava falando do professor aqui, o Estado do Espírito Santo tem um histórico de violência muito elevado. Nos últimos anos, nós estamos com quase 23% de redução de homicídios, mesmo com todos esses fatos que têm acontecido em profusão. Mas a tarefa de fazer o trabalho policial, de cumprir a lei, não pode ser negligenciada por quem recebeu da sociedade esse mandato. Essa é a nossa missão. É isso que nós vamos fazer, independentemente da fraqueza do marco legal, independentemente de uma lei fraca em alguns aspectos, como é o caso do Estatuto. Bom, aliás, o doutor Luiz Flávio, ele integra a Comissão Especial de Juristas, né, que elaborou um anteprojeto do novo Código Penal. Quer dizer, tem temas polêmicos também, como o aborto, o uso de drogas. Quer dizer, o senhor também coloca essa questão desse sistema prisional, quer dizer, esse diferencial, além da questão da educação? O sistema prisional brasileiro é um dos mais vergonhosos do planeta. É puro crime. Dentro do sistema brasileiro prisional não tem outra coisa que não seja delito. E o Estado comete crime ali dentro. O Estado criminoso, já disse um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. É vergonhoso o que se acontece ali dentro. Ou seja, ali não educa ninguém. Aquilo ali é uma universidade do crime. Logo, quanto menos gente a gente mandar para lá, melhor. Tem que proteger essas pessoas, porque ela não aprende valores, ela só não aprende dignidade, nem respeito às pessoas, nada. Então, o que está precisando então, Thaís, da minha visão, é uma sacudida no Brasil, uma sacudida de valores. Os pais que não conseguem mais ensinar valores aos filhos, o professor na escola que está desestimulado, acaba também não passando um conjunto de valores. Então, a meninada está crescendo, e está crescendo sem uma noção de ética. E ética é o que, antes de tudo, respeito ao próximo. Todo próximo é um ser humano. Todo ser humano tem que merecer nosso respeito. O idoso, a criança, o velho, o novo, o negro, o branco, todo mundo é de respeito. Isso não aprendemos mais. Não aprendemos mais. Nós temos uma falência das nossas falência famílias, né? de valores, das famílias, dos professores, da educação. Até mesmo as religiões hoje já não conseguem mais conter, segurar, transmitir seus valores. Exatamente. Então, para onde vai essas crianças? Elas ficam o dia inteiro brincando. Aliás, o Estado mesmo tem um projeto, que é o Estado Presente, quer dizer, tem voltado essa questão... para isso. Voltado para isso. Mas complementando o que o professor falou agora, eu tenho circulado com a polícia à noite, o que mais eu vejo, especialmente em bairros mais violentos, são crianças de 10, 11, 12 anos, andando sós a 1 hora da manhã, à meia-noite. Você pergunta, cadê seu pai? Cadê sua mãe? E nesse aspecto, só para complementar esse raciocínio, o que é que acontece? Esse jovem, ou ele está entregue ao crime, ou à polícia. É a polícia que tem que... Nós temos feito até na Serra, pioneiramente, temos levado essa criança para os pais, acordado esse pai à meia-noite, a mãe... O senhor leva o comandante da Serra fazia isso, o coronel Nildo, sendo que ele teve que parar. Por quê? Porque senão ele ia fazer o trabalho policial. Então, essa é uma questão que deságua na segurança pública, a responsabilização por todos esses problemas que tem a sua origem em outras, né, que nós debatemos aqui. Isso agora não pode, o que eu acho, a população toda, primeira, tem que ser informada do debate. 2, a população tem que entender o seguinte, não é um problema só do Estado. O Estado é um responsável por causa da impunidade. Esse é problema do Estado. Mas nós, da sociedade, nós admitimos menores abandonados nas ruas. E nós nunca vimos um bezerro abandonado na rua. Diga quando você viu um bezerro abandonado na rua. Não existe. Nós não admitimos um bezerro abandonado. Nós admitimos crianças, 8 milhões no Brasil hoje,
8 milhões estão nas ruas, sem família, sem estudar, sem trabalho, sem perspectiva de vida. O que ele aprende? Essa mão de obra vai para onde? Se o Estado não toma conta dele nem família, quem vai tomar conta dessa criança? O crime organizado. O crime organizado. Logo, nós estamos construindo esse tipo de sociedade. Então, nós também somos responsáveis. E quando o senhor fala daquilo que nós admitimos esses menores, o senhor acredita que no dia a dia nós acabamos sustentando eles nas ruas? Indiretamente, nós estamos estimulando ele para o crime. Porque nós não damos educação, não falamos em ética, não falamos em valores, não falamos em respeito ao outro para ele. Ele não escuta nenhuma lição dessa. Ele não existe isso na cabeça dele. Não tem isso. E o menino abandonado, ele não tem afeto. A falta de afeto, se você fosse uma menor abandonada agora, você não tem afeto, você não tem segurança nenhuma. Ou seja, você está doido para buscar alguém que te sirva de segurança para a tua vida. Você quer uma pessoa que te dê guia, que sirva de guia. Se o Estado não está presente, se a sociedade não está presente, quem vai estar presente que sirva de afeto para ele? É o criminoso. É o tráfico. Claro! Então, isso é tão evidente, e por que nós deixamos que isso aconteça? Nós queremos o quê? Que 8 milhões venha dar 8 milhões de tiros em nós e matando todo mundo? Nós queremos morrer? Eu queria só aproveitar, André, até você está me perguntando aqui, nós estamos um tempo, pode me dar mais tempo, por favor, só mais um pouquinho. Eu preciso de mais tempo. E que a gente estava falando até antes, sabe, secretário, sobre uma questão que é movimento. A população precisa se movimentar. Precisa, Perfeito. claro, protestar não, ela precisa reivindicar, quer dizer, né, não é fazer baderna, quer dizer, o senhor acredita nessa frente? Claro. O que nós podemos agora, essas famílias que estão assistindo a gente, o que fazer? É a única frente, porque o legislador só faz aquilo que o povo pede. Se o povo pedir prisão, o legislador dá prisão. Se o povo pedir educação, o legislador vai ter que dar educação ou ele não é reeleito. E nós não elegemos mais ele como político. Se ele não der educação para todo mundo, então o que falta entre nós? Falta uma movimentação nossa de ir para a rua, não é fazer escândalo, não é fazer vandalismo, É verdade. não é quebrar nada, é reivindicar e protestar no bom sentido, no sentido que a lei permite. Vai para a rua todo mundo e diz, para tudo, nós vamos parar o país. Se amanhã todos os menores até 18 não tiver tudo na escola, para o país. Pronto. Ou eles fazem, porque o político depende de voto. Se ele não atender nosso pedido, nós não voltamos mais. E tira esse cara. Ele está morto como político. O político faz o que o povo pede. É que o povo está pedindo a punição, encarceramento, prisão. A redução da maioridade? Tudo porque o povo não está informado. Se ele fosse informado que essa discussão dos 16 anos é uma aberração, porque no Brasil já desde o 12 já responde, ele diz, não, isso aqui não é o correto. Vamos pedir o correto. Vamos fazer o certo. Como o pai faz para o filho. Você vai ensinar teu filho errado? Não. Você busca fazer o certo para o teu filho. Nós temos que todo mundo fazer o certo para o país. O que é melhor para o Brasil? Né? Você compara hoje os meninos brasileiros e sul-coreanos da Coreia do Sul. Em 2014, o Brasil vai estar discutindo mandar todo mundo para a cadeia. Sabe que em 2014, a partir de janeiro, 100% com tablet, toda a matéria do colégio está tudo no tablet. Não tem mais livro, não tem mais impressão, não tem mais papel, não tem mais nada na Coreia do Sul. Está tudo no tablet. 100% com tablet. Isso é educação. Isso é educação. Aí que tá. Isso é amplo que a gente precisa. E o que a gente pode fazer hoje pelo nosso Estado, secretário? O nosso Estado, nós estamos fazendo o programa, como você levantou, o Estado presente, de acordo, você tem que trabalhar com o que a legislação lhe permite fazer. O Estatuto está aí posto, nós estamos discutindo a questão do aumento do prazo de internação, que bom, que ruim é discutir redução da maioridade penal, como já bem explicado aqui pelo professor, é uma falácia essa discussão. Agora, o que nós temos que fazer é aprimorar a nossa capacidade de enfrentamento da criminalidade, que nós estamos com os concursos aumentando efetivo, investindo em viaturas, mas isso é mais do mesmo.
a gente precisa também, por isso que o programa Estado Presente é um programa muito importante, investir nesses bolsões, nesses locais que apresentam os maiores indicadores, tanto socioeconômicos quanto de criminalidade, mais complicados, e levar o Estado, quando eu falo, não é só o Estado, o governo do Estado, mas a Prefeitura, a União e o próprio Estado-membro, para que tenham um planejamento adequado, voltado para a redução das desigualdades nesses locais. Esse é o grande desafio que o governador Renato Casagrande assumiu e que nós vamos fazer levar efeito. E como eu já disse para o senhor, nós estamos abertos para ouvir o que o Estado está fazendo, porque eu acho que as pessoas precisam, né, ouvir, ter informação para poder saber pensar melhor. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui, secretário Dr. Luiz Flávio, muito obrigada por ter vindo também e está sempre convidado também a voltar ao programa. Obrigada, tá? Okay. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto já já.